Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do BeltaCast. Eu sou a Desirê Chantre, sou a host desse videocast, podcast, depende de onde você está assistindo a gente. E hoje a gente está com uma entrevistada, uma convidada maravilhosa, que está há anos na Belta e já foi presidente. E hoje, né, acabou de ser eleita como diretora financeira, que é a Maura Leão. Bem-vinda! Oi, muito prazer estar aqui com você, Desirê. Muito obrigada por ter aceitado o convite, vir conversar com a gente, né? Você que está há tanto tempo no ramo, é especialista, né, em tantas áreas, tem sua agência e tudo mais. Eu queria, antes de começar a falar da sua história, eu vou te dar um presente que você também já conhece, né? Nosso último convidado já conhecia a revista, mas eu faço questão de entregar, que é a revista EI, de Educação Internacional, né? Ela tem os principais destinos, os principais programas, os principais parceiros da Belta. Então, se, né, a Maura já estava me falando aqui que ela já distribui nas escolas, já distribui, né, nos eventos que ela participa, mas se você que está aí em casa assistindo a gente, quiser receber, né, entra lá no nosso site, pede, solicita por e-mail, a gente manda para qualquer lugar do Brasil sem custo. Bom, bora para a história da entrevistada, né, e para o nosso bate-papo, que é o que interessa. Maura, você pode contar um pouquinho pra gente como você entrou, né, nesse mundo de intercâmbio? Qual foi sua primeira experiência? Você já fez intercâmbio? Como que é a sua história? Assim como todos que entram em intercâmbio, você entra e nunca mais sai. Essa Sim. É a minha história. É um pacto. Isso é um fato, uma realidade que vai acontecer. Não, a minha história é bem longa com o intercâmbio. Eu vou contar um pouquinho aqui rapidamente, apesar de ser uma história longa. Eu fiz intercâmbio nos anos 70. Né? Então, vocês já podem imaginar aí a minha trajetória. E isso transformou a minha vida. Né? Eu sou uma menina aqui do interior de São Paulo, que estudava em escola só de meninas, escola de freiras. Aí eu tinha pais muito visionários e que assinaram embaixo da minha ideia de fazer intercâmbio. Isso pouquíssimas pessoas faziam naquela época, né? Não era nada conhecido para as pessoas, principalmente falar a palavra intercâmbio. Então, de lá, né, eu fui fazer intercâmbio de high school, que é o intercâmbio de ensino médio, e fiz um ano no estado de Nova York, numa cidadezinha de 9 mil habitantes. E como é que eu fui descobrir qual era essa cidadezinha? Porque não existia internet. Uhum. Era tudo procurar na Barça, que era a enciclopédia. Abri o mapa e procurava ali a cidade. Se é que tinha cidade, porque ela era tão pequena, mas eu sabia que ficava ali nas vizinhanças de Nova York. E dali começou a transformação da minha vida, porque isso foi o começo de tudo. E eu, depois que voltei para o Brasil, eu, na verdade, fui presidente do comitê de uma cidade de São José dos Campos, de um intercâmbio onde a gente era voluntário. Então, eu fazia tudo o que eu faço hoje, como dona de empresa, eu fazia como voluntária. A gente selecionava as escolas para receber os estrangeiros que vinham estudar no Brasil, aí a gente selecionava os brasileiros que iam fazer intercâmbio em muitos países pelo mundo inteiro. Fazer essa troca, né? Para fazer essa troca. Porque na década de 70, a grande maioria fazia intercâmbio nos Estados Unidos. Lembrando, queria só contar uma história, que tudo começou com o ensino médio como proposta de intercâmbio logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, o programa de ensino médio, ele é um programa que existe há muito tempo, e dali veio essa minha história, né? Essa coisa de eu ter sido voluntária, e depois eu fundei a empresa, né? Eu comecei já trabalhando na rede ASG, que a gente tinha o departamento internacional, e depois, em 2002, a gente fundou a empresa. Então, a minha relação é muito forte. Se você perguntar para mim e para as pessoas que me rodeiam, a palavra intercâmbio faz parte da minha vida. Desde a criação dos meus filhos, né? Eu me casei com uma pessoa que o primeiro interesse foi: você fez intercâmbio? Então, já é um assunto ali, né? Que já já era o assunto da paquera, porque não tinha essa coisa de Tinder, né? Como eu falo. Então, era um assunto para se começar uma conversa na festinha. E os filhos, a mesma coisa. Meus filhos foram criados nesse ambiente em que a gente acredita, né, que o intercâmbio, ele complementa as experiências que você tem no Brasil, ele te traz oportunidades, e eu acredito
muito no que ele traz de benefícios. De mudanças, né, na mudanças. Vida. E, independente se você tem que passar por algum perrengue, resolver uma situação, que isso faz parte também desse movimento de transformação. Então, eu sou suspeita, mas eu tive minhas experiências pessoais como intercambista, como mulher de intercambista e como mãe de intercambistas. Tem todos os lados ali, né? É. Eu acho que também deve ter sido muito interessante quando você foi mãe de intercambista, você preparar o seu filho ali para uma coisa que você já tinha vivido, né? E é o que você falou dos desafios. Eu sempre falo isso em todas as lives, todo material que a gente faz. O intercâmbio, ele vai ter desafios. Ele vai ter perrengue, não adianta, gente. Vai ter. Porque é isso que faz a experiência ser única para cada um, né? É com as dificuldades que você vai aprender a lidar, a evoluir, a amadurecer, né? Então, é muito importante. Eu acho que, até falando do trabalho da agência, é fazer essa preparação do estudante para o intercâmbio para alinhar as expectativas. Porque, às vezes, a pessoa vai sem preparação, ela vai com uma expectativa aqui, não sabe o que vai acontecer, e qualquer coisa que saia, né, do pensamento dela, da linha, ela já acha que é o fim do mundo. Então, é importante ter um consultor para mostrar, né, a realidade, né, o que ele vai encontrar, quais vão ser, né, os desafios. Isso é muito importante. Eu acho que é bem bacana e tá super alinhado o tema que a gente vai tratar hoje com a sua história, né? Que é realmente as tendências. Eu acho que você deve ter acompanhado muito as tendências, né, do intercâmbio, essas mudanças que foram acontecendo. A Belta tem uma pesquisa, né, anual que vê ali quais são os principais destinos, os principais programas. E isso vai mudando ao longo do tempo. E eu acho que o intercâmbio de high school, antes, né, era o principal. Ele falava intercâmbio, era só isso que se pensava, né? Então, a gente já falou no episódio anterior sobre o intercâmbio de estudo e trabalho, que é uma nova oportunidade também, que não existia antes, né? E os países foram abrindo essa possibilidade. Então, eu acho que é isso. O intercâmbio é essa mudança, né? Essa adaptação, né? Sempre adaptando as novas tendências e tudo mais. Eu queria que você, se você puder, né, fazer um overview, assim, de como que foi essa linha do tempo do intercâmbio, né? Que você estava falando, começou, né, depois da guerra. Como você sentiu aqui no Brasil que as pessoas foram aderindo ao intercâmbio, né? Porque hoje o pessoal, falando por mim, né? Com acesso à internet, desde pequenininho eu já pesquisava sobre intercâmbio, né? Eu já tinha essa vontade. Eu já ia, assim, eu não tinha condição financeira na época, mas eu ia amadurecendo na minha cabeça, um dia eu vou fazer isso. Então, como você viu esse crescimento do intercâmbio? Você acha que realmente cresceu isso? Como que você acha? Não, isso é um crescimento natural. Eu acho que também é uma tendência que nunca vai deixar de existir aqui no Brasil, porque a gente está num país de língua portuguesa, né? E dominar um idioma internacional que atualmente é o inglês, eu digo atualmente porque as coisas vão... Pode mudar. Podem mudar, elas vão evoluindo e a gente precisa se expor a isso. Então, eu acho que o intercâmbio, como eu já tinha falado, ele vai complementando aquilo que você está fazendo aqui no Brasil. E se você está no ensino médio, você pode fazer a continuidade do ensino médio, ou se você está mesmo no ensino fundamental, qual é a tendência hoje? Dos pais quererem mandar os filhos para fazer programas de férias, né? Naquela época que começaram os intercâmbios, você não tinha essas possibilidades. Então, hoje, a tendência é isso, né? O jovem começar a ter uma experiência de intercâmbio numa idade mais nova, né? Aí depois ele se prepara e os próprios pais já querem isso. Faz um teste, né? Faz um teste, né? De 2 semanas, no máximo 4 semanas. Aí depois, nossa, gostei. Aí eu vou fazer um programa de uma duração mais longa, né? Que pode ser de 1 semestre, 2 semestres. E aí ele vai se preparando, porque aí depois vem os programas de estudo e trabalho. Aí você tem os programas que você pode fazer um semestre acadêmico da universidade, ou até fazer a própria universidade fora do Brasil e pós-graduação. Ou seja, hoje você tem uma gama de possibilidades que atende todas as faixas etárias e todos os perfis, né? Coisa que não existia. Então, essa é a evolução, né, dos tempos, né, que com a própria internet, que nem, né, a gente não precisa mais ficar pegando o mapa para poder mostrar, mas sempre é gostoso ver um mapa, né? Uhum. Pegar o mapa para descobrir para onde você está indo, mas eu acho que o mais encantador, assim, dessa área de intercâmbio é que a nossa vida não tem rotina. E os países todos estão abertos para receber os brasileiros, né? Porque a gente está falando aqui de Brasil. E vai ter opções
diversas, né? Inclusive de diversos idiomas, porque hoje você já tem o jovem que domina o idioma inglês, por exemplo, que já vem estudando em escolas bilíngues, em escolas internacionais, mas aí ele quer ter a oportunidade de aprender outros idiomas, né? Que pode ser o espanhol, italiano, francês, alemão, tem gente indo atrás de mandarim, japonês. Então, assim, se eu ficar aqui falando, a gente tem muitas... É um leque gigantesco de oportunidade. É um leque gigantesco. Então, o que mais eu acho que é encantador nisso tudo é que você não diz não para alguém. Porque sempre vai ter alguma coisa que essa pessoa tem perfil para fazer, né? E, inclusive, de faixas etárias, né? Porque você vai ter os programas que a gente começou a falar aqui, que atende crianças a partir de 12 anos, às vezes até um pouquinho mais novos, até pessoas que estão com 50 a mais e que querem fazer programas de intercâmbio, porque elas não tiveram oportunidade quando elas estavam na sua idade, Desirê. Então, e às vezes nem existia, né? Porque hoje... Tem o programa 50+, que é focado para eles, né? Com atividades pensadas para eles, os grupos, né? Que você vai ali conhecer pessoas de outros países, né? Ter essa troca. Então, eu acho que é isso. Hoje, além de terem essas possibilidades, elas são realmente estruturadas para isso, né? São pensadas para que a pessoa viva essa experiência. Isso é muito bacana, porque, por exemplo, uma pessoa... Vamos pensar numa mulher... 50 anos, minha mãe já criou as 2 filhas, tem 56 anos... O que ela vai fazer com o dinheiro dela? Ela pode, né, viajar, investir num novo idioma, ou, por exemplo, investir num curso, né? Ela quer fazer um curso de degustação de vinho, gastronomia, não sei. Com o aprendizado do idioma? Com o aprendizado do idioma, ela consegue combinar e conhecer pessoas que ela jamais conheceria, né? E fazer conexões ali. Então, eu acho que é isso. O intercâmbio vem abraçando cada vez mais as pessoas, tanto na parte financeira, que é o que a gente... também falou no último episódio, né, de ser mais democrático, de ter mais opções, mas também acho que da faixa etária é muito importante. Uma coisa que a gente pode até pular e já ir para essa parte, é a questão de gênero, né, do quanto a mulher faz mais intercâmbio, né? Você tem os dados, você pode falar melhor. Até você falou da sua mãe, e é isso mesmo. Eu acho que quando fala intercâmbio, às vezes as pessoas acham assim, é só para adolescente. Não é só para adolescente, né? É exatamente isso. Ele, além de ser democrático, ele hoje abraça todos os perfis de pessoas. E, por incrível que possa parecer, não porque eu sou mulher, mas as mulheres dominam, elas são mais ousadas, mais corajosas, e 58,1% das pessoas que foram entrevistadas da última pesquisa da Belta são mulheres, né? E eu acredito que seja até pelo perfil da mulher mesmo, né? Que a mulher ela é mais despojada, ela é mais corajosa, né? Por mais que exista uma campanha que as pessoas não acreditem, mas as pesquisas vêm se repetindo nesse resultado de ter mais mulheres fazendo intercâmbio. E a gente vê mesmo, quando você monta grupos, sempre tem muito mais meninas do que meninos. Então, garotos, se preparem, porque a mulherada está chegando preparada aí para o mercado de trabalho eu acho que e tem para a muita vida. relação com isso, né? Com o mercado de trabalho. Eu acho que cada vez mais a mulher vem se profissionalizando, se especializando, investindo na sua carreira, às vezes deixando até o lado mulher-mãe para depois, né? E focando mais na parte profissional. Então, eu acho que são tendências do mundo que refletem na tendência do intercâmbio, né? Então, isso é muito bacana. Aí a gente já falou, né, que as mulheres são a maioria. A gente sabe também que a faixa etária ali, né? A maioria é dos 25 aos 28, né? O primeiro lugar ali. Mas como a gente falou, tem faixa etária de todos os jeitos. E aí eu queria saber quais são os principais programas, né? Quais são ali os carros-chefes que as agências mais vendem, que os estudantes mais procuram quando vão fazer intercâmbio. Assim como nós falamos, a gente ainda tem a necessidade, eu acho que também essa demanda nunca vai deixar de existir, de você aprender um idioma. Então, esse é o número 1, são os programas focados para ensino de idiomas, por exemplo, o inglês, que é o idioma que todo mundo precisa. São 9 países de língua materna inglesa, então você pode escolher o perfil do país, o custo-benefício daquele país. Então, assim, por isso que a gente sabe hoje
hoje que você consegue atender diversos perfis de pessoas, diversos bolsos, né? Qual é o orçamento que eu tenho. E fora os outros idiomas que quem já domina inglês, ele pode fazer alemão, espanhol sendo a segunda demanda, né? E aí o programa que vem logo abaixo do programa de idioma são os programas de idioma mais oportunidade de trabalho, né? Levando em consideração que tem países que dão essa oportunidade para que a gente possa trabalhar dependendo do número de semanas que você vai estudar. E isso é bem procurado. Por isso que a faixa etária de 25 a 30, né, a 29 anos, é a faixa etária que mais procura o intercâmbio desse perfil. Né, porque estuda e trabalha um pouco para poder ajudar ali no custo daquele investimento. E aí o programa de férias, programas de high school e assim por diante. Né, porque são muitas as opções de programas, mas esses são aqueles que estão... Top 5 ali. Top 5. E a gente vê também uma crescente na procura de profissionalização, né? Então, o higher education, né? Ou a graduação, pós-graduação, mestrado, que antes não aparecia, né? Na pesquisa, hoje em dia vem crescendo pouco a pouco, né? Diploma, certificado, que são os cursos mais curtos, né? Porque uma graduação seria ali 4 anos. Você consegue fazer alguns outros cursos mais curtos. Então, acho que isso é uma tendência, talvez, também para o futuro, né? Igual você estava falando, principalmente em São Paulo, onde a gente está, tem muita escola bilíngue, né? Então, talvez para esse público, o inglês não seja mais o foco, mas uma graduação, uma pós-graduação, talvez seja por isso, né, que a tendência é crescer, né, a procura. Aquela, você não para mais só em fazer um intercâmbio. Dificilmente uma pessoa faz viciante. Não, porque aqueles assim, se você não vai fazer o de inglês, você vai fazer de outro idioma. E aí aquilo que você falou do ensino superior, hoje as próprias famílias estão amadurecendo a ideia de mandar seus filhos fazer a graduação fora, né? Que seria fazer um bacharelado e de todos os cursos possíveis e imaginários. E ela pode escolher o país, ela pode escolher que tipo de investimento ela vai fazer. E às vezes é um curso que não tem no Brasil, inclusive. Exatamente. E também porque as famílias às vezes querem procurar... Por que você quer mandar seu filho para esse... porque eu quero ter mais segurança, eu quero ter... Né, além do curso específico que a família, junto com o filho, está procurando. E também os programas de pós-graduação. Né? Assim, recentemente também conversei com uma família. O filho está terminando ciências biológicas no Brasil e quer fazer mestrado e doutorado fora, já é uma definição da família. E isso não existia antes, né? Então, a família já vai se programando financeiramente, né? Que é isso que é a grande dica, é que a gente sempre não deixa para pensar sobre o assunto lá no final, mas começa a pensar, né? Aí você vai se programando, vai olhando as possibilidades, aí quando chega o dia, você já sabe para onde você vai, você já sabe qual é o investimento que você tem que fazer, e aquela crescente, né? Aí vai fazer mestrado, vai fazer doutorado, e depois, além do mais, tem os programas, né, de experiência de voluntariado, que são complementares para a formação, né, eu diria, não só jovens, porque podem ser pessoas adultas também, que querem ter esse tipo de experiência. Então, são infinitas. Formação profissional e pessoal também, pessoal, né? Porque eu acho que o intercâmbio, assim, diferentemente de uma viagem de turismo que todo mundo aqui faz e deseja e almeja, o intercâmbio ele tem um componente, né, da formação, do aprendizado, mas assim, da transformação mesmo, né? Porque você vai estar inserido no contexto daquele país, daquela cidade, e você vai ter experiências que só quem está ali no dia a dia diferentemente do turista, né? Porque você está no dia a dia da cidade, morando com uma casa de família, ou mesmo numa residência, com outros estudantes estrangeiros, e isso vai te trazendo crescimento pessoal, que vai te trazendo, te tornando mais resiliente, que hoje é um componente muito importante, né? No mercado de trabalho. O que a gente precisa? De pessoas que dão conta de lidar com as mudanças repentinas. A gente que, por exemplo, lida com moedas estrangeiras, sobe e desce de moeda, se você ficar desesperado, você tem que estar, né, centrado, equilibrado e resiliente. Então, fazer intercâmbio, eu acho que traz tudo isso. O conhecimento, mas ele desenvolve o que a gente chama hoje dos soft skills, que são muito importantes para o sucesso
das pessoas, sucesso profissional e pessoal, né? Eu vou ter uma família, eu vou ter filhos, e tudo isso faz parte As conexões que você vai fazer, né, nesse período. As conexões e as amizades, né? Porque eu acho que também é uma oportunidade do networking, né? O que é a grande palavra-chave hoje? Do momento. Do momento. É o networking, porque você conhece uma pessoa que conhece a outra, que conhece a outra. Posso mandar meu currículo para você? Aí aquela ali manda para outra e assim vai. E isso vale ouro. Vale ouro. Ninguém pode fazer por você, Não, né? tem que ser você. E quando você se expõe, né, principalmente fazendo um intercâmbio, qualquer que seja ele, desde o do menino jovem lá que está fazendo programa de férias, faz uma amizade que às vezes vai durar o resto da vida. Né? E eles vão se encontrar, eles vão se ajudar, e eu acho que é isso aí que é o que mais conta para a bagagem de quem faz a opção de fazer intercâmbio. E amigos de fora e do Brasil também. Eu tenho amigos do intercâmbio de Campo Grande, Salvador, Natal, assim, que eu jamais faria amizade com eles e que eu fiz no intercâmbio, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E uma coisa que eu acho que você falou que é a chave do intercâmbio é o planejamento, né? Tanto o planejamento financeiro, mas como amadurecer a ideia, pensar nos seus objetivos, né? Pensar o que você quer, né? Daqui quanto tempo você está disposto, né, a fazer isso, o que você vai abdicar para conseguir conquistar isso. Então, acho que o planejamento é muito importante. E outra coisa que você falou várias vezes, uma palavra que você falou várias vezes, e que eu sei que é muito importante, é a família, né? Então, às vezes, o intercâmbio é um planejamento da família, né? Então, às vezes, a mãe não pôde fazer, mas ela está se esforçando, né? Os pais estão se esforçando para realizar o sonho para o filho. Então, a gente vê muito isso no mercado, né, da América Latina, especialmente no Brasil, o quanto a família é importante para esse processo, né? Que vai acompanhar de perto ali a escolha do destino, a escolha do programa, quanto tempo, né? Então, a família é muito importante. Os consultores, né, as agências, têm que lidar não só com o intercambista, mas também com a família que está dando aquele suporte. Então, isso é muito importante. E aí, falando disso, eu queria entrar na parte dos destinos. Quais são ali os principais destinos, né, que os brasileiros mais vão fazer intercâmbio? Olha, é aquilo que eu falei. A gente tem, como o inglês é o idioma que mais é procurado, a gente tem muitas opções, mas continua ainda sendo o Canadá, né, que está na posição ali número 1. Quem tomou o segundo lugar, segundo a pesquisa... Uma troca ali. Houve uma troca, foi a Grã-Bretanha, né, que tomou o segundo lugar, e a gente pode até saber por que isso acontece? Porque tem uma coisa do... É um país, por exemplo, que a gente não precisa de visto, né? Então, você pode ir para a Inglaterra e, por exemplo... Decidir mês que vem, exatamente, você está lá. E tem outros países ali que fazem parte da Grã-Bretanha que estão na mesma condição. Então, aí, em terceiro lugar, os Estados Unidos, que sempre foi, né? Na minha época, todo mundo ia para os Estados Unidos. Um ia para outro lugar, mas 99,9% ia para os Estados Unidos, porque nos anos 70 era ainda aquele movimento do way of life americano, né? Mas eu acho que até hoje a gente tem muita influência dos Estados Unidos, né? Nos filmes, eu tô vendo séries, uma retomada. Comida, tudo, né? Eu tô vendo uma retomada, porque eu vejo bastante adolescente, assim, de 14, 15 anos, que quer ir para os Estados Unidos, né? Então, mas os Estados Unidos têm muito para oferecer, né? Todos os países têm, mas eles têm... É o queridinho da Maura, viu, gente? Estados Unidos. Não, olha, eu amo tudo, hein? Eu amo tudo. Mas eu acho que, assim... são tendências, sim. Mas e quem tem que decidir isso é aquilo que você falou, dependendo da faixa etária, é a família se envolver. E eu acho que é um amadurecimento da família participar desse planejamento, né? Até para, assim, eu posso ter esse orçamento, né, e conversar isso francamente com o filho, né? Há quanto tempo a gente vai poder juntar, né, fazer essa poupança para poder proporcionar para você, né? Se eles são mais jovens. E se ele for mais velho, eu acho que também, se a família está envolvida, eu acho que é uma coisa muito legal, né? De repente a mãe falar para a vizinha, olha, minha filho foi para Malta, foi para Nova Zelândia. Então, assim, esse planejamento é aquilo que você falou, é muito importante, sim. Sim, e também tem a questão
que a gente está falando dos países, né? Além dos países, uma outra escolha é a cidade, né? O estado. Então, isso você também consegue economizar no seu intercâmbio, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, de Reino Unido, lógico, a gente primeiro vai pensar em Londres. Mas todo mundo sabe que Londres é um destino mais caro. Você pode, né, com o seu consultor, achar outras opções, né, que você possa pagar mais barato, ter outras oportunidades. Estados Unidos, né? Escolher os Estados Unidos, qual cidade você vai, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante e relevante, né, da gente falar. Escolhe o destino, né, o país, mas também pensar em qual cidade, né, qual estado ali você vai, para ter uma escolha assertiva e de acordo com o que você pode, né, pagar. Eu quero até complementar, que eu acho super importante o que a Desirê falou, que é isso mesmo. Você tem que ir com a mente aberta para fazer esse planejamento, porque nem sempre aquilo que você está imaginando é o melhor para você. Porque muitas coisas, aquilo que você falou, o consultor especializado, ele vai conversar, né? Se você gosta de frio, se você gosta de calor, que época do ano você está pronto para viajar, para a gente saber onde que está frio, onde está calor, né, de acordo com o hemisfério. E, às vezes, as pessoas não pensam sobre esses detalhes. E essa coisa de cidade, às vezes, a cidade pequena, ela é muito mais acolhedora para você do que uma cidade grande, que tem um custo de vida muito mais alto. Né? Adaptação, então, dá para fazer esse combinado aí, né, de custo de vida, para eu poder viabilizar. Porque o que a gente quer com tudo isso aqui, até com essas conversas, é ajudá-los a ter uma experiência de intercâmbio da melhor forma, né? O quanto que você vai investir e poder viabilizar. Então, essa é a grande chave da nossa conversa e olhando e vindo com a mente aberta. Cidade pequena, país X, né? Porque você tinha até me perguntado se tem algumas tendências, né? Sim. Quais são os países aí que você não apareciam tanto, né? E agora você vê que eles estão aparecendo mais e até destinos novos, né? Para os intercambistas. Exatamente, porque assim, eu falei de alguns países aqui que a gente também pode complementar com a Austrália, Nova Zelândia, a Irlanda, que são países que brasileiros adoram. E, gente, sempre, todos esses países amam receber brasileiros. A gente é muito bem recebido, porque brasileiro é um povo muito alegre e muito aberto a fazer amizades. Então, a gente realmente faz a diferença nas escolas. E essas escolas estão preparadas para receber estrangeiros. Mas tem muitas culturas que são mais fechadas. Então, eles adoram os brasileiros porque a gente quebra a barreira da timidez com a alegria que a gente tem e leva para esses países. Agora, saindo desses países que eu falei, a gente tem novos destinos, não só novos, por exemplo, Malta é um país que já teve um momento de mais procura, mas retomou agora, até por conta de existia a possibilidade também de você poder trabalhar em Malta. Até a pessoa me pergunta, onde fica Malta? É uma ilha lá no Mediterrâneo, na pontinha da bota. Então, depois vocês vão lá olhar. Não precisa pegar o mapa, pode olhar pela internet, olha no Google, e vocês vão ver... que é linda. Que é linda, maravilhosa, no Mediterrâneo, e dá para fazer muitas coisas maravilhosas. 7.000 anos de civilização, então tem muita história para aprender enquanto vocês têm a sua experiência de intercâmbio. Aí a gente tem de outros idiomas, como a Coreia do Sul, para quem ama a cultura. Cultura, né? Que vem muito forte agora, né? A cultura entre os jovens, a cultura pop lá da Coreia. Então, tem para isso também. Ali na região da Grã-Bretanha, o país de Gales, gente. Olha, eu fui visitar também. Você também foi, né, Desi? Sim, fui agora. É uma coisa que as pessoas não pensam. E por isso que eu falei, mente aberta. Vamos quebrar paradigmas. O país de Gales é lindíssimo. Tem Cardiff, tem futebol. Rugby. Tem rugby. É muito rico culturalmente. E tem uma vida cultural, né? E você pode ir depois visitar Londres, sair dali. Então, é um país do lado de outro país, muito próximo. Então, você consegue se locomover de trem. É uma tendência. E o que mais que... Emirados Árabes. Emirados Árabes. Que está aparecendo agora, né? Porque tem muitas escolas que estão em outros países de língua inglesa que tem hoje um braço no Emirados Árabes, além de você poder fazer curso de ensino superior
e também com possibilidade de trabalhar. Então, assim, olha quantas pecinhas são importantes para você tomar a sua decisão. Então, não existe um país ou um programa ideal para você. Existem muitos, por isso que é importante... match, né? Você precisa encontrar... match de coisas, né? O clima, quanto cabe no meu bolso, o tamanho da cidade, que época do ano eu posso ir. Estilo de vida, né? O que você gosta Exatamente. de fazer. Eu adoro os restaurantes, gastronomia, então vamos para um lugar onde você vai ter... Porque, assim, o mais importante, Desirê, é a gente trabalhar a expectativa. Eu não posso querer ir para uma cidade pequena achando que eu estou em Nova York, e vice-versa. Ou ir para Nova York e não querer que a cidade seja toda movimentada, com o pessoal meio estressado. Não, você tem que estar... mais próximo da sua... alinhado, né? Alinhado e mais próximo da sua expectativa. E o consultor especializado, a gente vai saber ajudar você a tomar a decisão para fazer o melhor programa. Perfeito. Passou muito rápido o nosso bate-papo. Já acabou. Mas eu gostaria de agradecer imensamente você por ter vindo aqui compartilhar um pouco, né, de toda essa experiência que você tem. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar é também por você ser uma mulher, dona de empresa. É muito legal a gente estar vindo aqui mostrando, né, o quanto o intercâmbio pode abrir portas, o quanto ele vai te trazer de benefícios pessoalmente, profissionalmente. Então, eu gostaria muito de agradecer. E se você quiser finalizar, dá um último recado para os estudantes. A câmera é sua. Meu recado é esse. Não existe não para ninguém, seja mulher, seja mais velho, seja homem, seja... Para qualquer um, a gente vai ter uma opção e a melhor opção. Mas a grande dica é que vocês conversem com pessoas que sejam especializadas para poder ajudá-las a tomar a melhor decisão e não desistam dos seus sonhos. Não vai demorar. Não fica adiando. Não vai ser esse ano, pode ser o ano que vem. Não consigo mandar meu filho esse ano. Mas sempre... coloque isso na sua lista de prioridades, porque vale a pena e a gente vai contar histórias até depois que a gente fizer 100 anos dessas experiências que a gente vive no intercâmbio. É isso. Para você que está assistindo a gente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dá um like nesse vídeo, compartilha com quem também, né, tá ali nessa mesma fase que você, pesquisando sobre intercâmbio.